Olá pessoal, tudo bem? Por aqui, professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, em mais uma teleaula, uma aula gravada, uma live gravada, nesse caso sobre o conteúdo de Filosofia do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos continuar utilizando aquela apostila que nós já vimos fazendo uso do Estado, chamada Atividades Autorreguladas. E na aula de hoje, nós vamos fazer abordar o conteúdo chamado Felicidade. Para quem estudou filosofia comigo no ano passado, no Colégio Maria Inocência Ferreira, já me viu abordar esse conteúdo de certa forma, porque eu cheguei a introduzir o conteúdo Felicidade para a Filosofia no ano passado para turmas do segundo ano do ensino médio. Falei também sobre o estoicismo, como o estoicismo é uma forma que colabora consideravelmente no alcance da felicidade filosófica. Porém, a partir de agora, nós vamos aprofundar um pouco mais o conteúdo e nós vamos falar sobre filosofia e felicidade, ou melhor dizendo, a felicidade pela ótica da filosofia. E a gente começa a aula de hoje fazendo a seguinte pergunta: você é feliz? Você sabe o significado da felicidade? Então, para ajudar nessa reflexão, eu vou colocar aqui um vídeo de uma música do saudoso Tim Maia, um vídeo, na verdade, vou ver se vai ficar legal a gravação. E nesse vídeo nós vamos fazer algumas reflexões que vão, assim, exatamente colaborar com o conteúdo da aula de hoje. Então vamos para o vídeo e peço que vocês prestem atenção na letra da música e daqui a pouquinho eu volto falando mais sobre o assunto. E na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto no segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Mas lendo atingi o bom senso, mas lendo atingi o bom senso, a imunização racional. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mundo, no entanto num segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. Mas lendo atingi o bom senso, mas lendo atingi o bom senso, a imunização racional. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. Mas lendo atingi o bom senso, mas lendo atingi o bom senso, a imunização racional. Leia
universo em desencanto. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua, mas lembro atingir o bom senso, mas lembro atingir o bom senso, a imunização racional. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua, mas lento atingir o bom senso, mas lento atingir o bom senso, a imunização racional. Não perca tempo, leia o livro Universo em Desencanto. E aí, estamos de volta. No decorrer da aula, vocês vão compreender melhor o porquê que eu coloquei esse vídeo e como ele tem a ver com o conteúdo, ok? Bom, então, sem mais demora, vamos para a nossa apostila. Vocês vão visualizar, então, na tela o conteúdo. E estamos, então, na aula 2 de Filosofia, do terceiro ano do ensino médio, o tema Felicidade. Então, a aula começa logo com uma reflexão abaixo do título. Abre aspas. Quando nasceu o primogênito do mestre, ele não se cansava de contemplar o bebê. Que deseja para que ele seja quando crescer? Alguém perguntou. Escandalosamente feliz, disse o mestre. Antônio de Melo é o autor. Então, seguindo a pergunta que eu fiz no início da aula. O que é ser feliz? É possível ser feliz em nossa sociedade? Tentem responder vocês mesmos mentalmente. O que é ser feliz? E a pergunta logo em seguida. É possível ser feliz em nossa sociedade? Existe relação entre justiça, felicidade e bondade? Para um pouco para pensar nessas perguntas, antes de continuar a ler o texto. Então, repetindo as perguntas. O que é ser feliz? É possível ser feliz em nossa sociedade? Existe relação entre justiça, felicidade e bondade? Pensem. Prosseguindo, para ajudar vocês a pensarem mais. Quem começou a se perguntar sobre essas relações foi o filósofo grego Aristóteles. E a partir das suas investigações, ele afirmou que tudo na natureza tende a um fim, ou seja, todas as coisas têm uma finalidade. O ser humano é parte da natureza e não foge a essa regra. E sabe qual é o fim que Aristóteles afirma que tudo tende? O bem. Ou seja, segundo Aristóteles, tudo tem uma finalidade: atingir o bem. Pense nesse bem não como o contrário do mal, mas como o fim a que tudo tende para se realizar plenamente. A finalidade está associada à perfeição. Exemplo: a melhor faca é a que corta melhor e a que corta perfeitamente. Simples assim. Falamos dessa faca que corta tão bem. Essa faca é excelente. O que Aristóteles queria encontrar
era o que seria mais próprio do homem, o que caracteriza frente a todos os outros seres da natureza. O que faz um homem ter excelência? Qual é a excelência do ser humano? Como o homem é parte da natureza, ele obedece à mesma regra da fidelidade. Qual seria o bem final para as ações humanas? Qual é o bem mais importante? Qual é o bem supremo, aquele que está acima de todas as finalidades? O bem supremo, finalidade buscada nas ações de todos os homens, é a felicidade. Esse é o bem supremo. Se você não é feliz, ou não se sente feliz, então nós podemos afirmar que, do ponto de vista e da ótica da filosofia, você não atingiu o bem supremo. Você não atingiu a principal finalidade existencial, a principal finalidade de existir de todo ser humano. Repito, a finalidade, o bem supremo, a razão da existência do ser humano é a felicidade. Continuando então a leitura do texto. Mas cada um parece querer coisas muito diferentes na vida. Será que a felicidade é diferente para cada um? O que vocês acham? A felicidade pode mudar de pessoa para pessoa? Ser feliz é algo que muda de pessoa para pessoa? Continuando aí a leitura. O filósofo faz essa reflexão no livro Ética a Nicômaco e nos ajuda a compreender que, apesar da maioria dos seres humanos pensarem que a felicidade é riqueza, é honra, o prazer ou saúde, nenhum desses bens poderia ser a felicidade. Então, observem, gente, se você, assim como o livro que é apresentado por Aristóteles, se você, assim como no livro, pensa que felicidade é dinheiro ou riqueza, honra ou reconhecimento social, prazer ou a saúde, nenhum desses bens poderiam ser felicidade. Percebam, você pode ter riqueza, mas você não pode ser feliz apenas pelo status ou pelas condições financeiras que a riqueza te proporciona. Você pode ser uma pessoa honrada, mas você não precisa necessariamente ser reconhecido como uma pessoa honrada para ser realmente uma pessoa honrada. Você pode ter prazer, mas você não pode comprar o prazer a todo momento. Por exemplo, você pode comprar um ato sexual, uma relação sexual e ter prazer momentâneo, mas o prazer de viver é diferente. Você pode considerar que ter saúde é essencial para ser feliz. Entretanto, quantas pessoas convivem com problemas de saúde e conseguem ser felizes, apesar do problema de saúde? Então, nós temos que relativizar e aprender a perceber a ótica de Aristóteles e da filosofia sobre a essência da felicidade. Continuando aí na leitura. Pensemos. Estamos querendo saber qual seria o fim último para o qual as ações tendem. Nem a riqueza, nem a saúde poderiam ser esse fim. São os meios para atingirmos a felicidade. Então, observem, gente. O que está sendo dito ali então é o seguinte: para ser feliz, você não precisa do dinheiro. Para ser feliz, você não precisa da saúde. Esses são apenas mecanismos, meios que te ajudam a alcançar a felicidade. Mas a felicidade, ela não é realizada por esse processo. Esses são apenas o caminho para atingir a felicidade. Seria mais ou menos assim. Você acende a luz da sua casa, a lâmpada do seu ambiente. Essa lâmpada, ela é acesa através de um processo de transmissão de energia elétrica por redes aéreas de transmissão, cabeamentos. Podemos dizer então que acender a luz é o processo, mas esse processo só se conclui, só se concretiza através da energia elétrica que é transmitida por sistemas de cabeamento que conduz essa energia até a sua casa, até o quarto onde você se encontra e que permite a lâmpada estar acesa.
O objetivo fim é a lâmpada acesa, que é a felicidade. Mas essa felicidade se concretiza através dos meios condutores que te ajudam a alcançar o seu objetivo fim, felicidade, que nesse caso hipotético seria o cabeamento de energia elétrica, apenas para efeito de linguagem de figura. Então, continuando aí, ó, nem a riqueza, nem a saúde poderiam ser esse fim. São os meios para atingirmos a felicidade. Queremos ser ricos para sermos felizes. Queremos ter saúde para sermos felizes. A honra nos é dada por alguém e a felicidade, ou seja, o bem supremo, o fim, o último, não poderiam depender de uma causa externa, além do que é fácil perceber que alguém pode ser honrado e ainda ser vítima de fatalidades da vida. O prazer é momentâneo e qualquer animal pode sentir prazer, então não seria um fim próprio das ações humanas. O nosso bem supremo, a felicidade, não podia mesmo ser o nosso bem supremo, a felicidade, não podia mesmo ser mesmo nem riqueza, nem honra, nem prazer, nem saúde. E a busca pelo fim último continua. Como ser humano, para os gregos, é pensado como um animal racional. O que buscamos só poderia estar associado à razão. Então, repetindo, como ser humano, para os gregos é pensado como um animal racional. O que buscamos só poderia estar associado à razão. Então, qual é a essência, segundo o pensamento grego filosófico, para se atingir a felicidade? O ser humano tem que saber racionalizar. Ele tem que saber racionalizar suas ações. Ele tem que entender que tudo que nos cerca, saúde, dinheiro, fama, sucesso, são meios para se atingir a felicidade, mas não são em si próprios a concretização da felicidade por si próprios. Ou seja, você ser reconhecido socialmente te traz felicidade, mas não é o reconhecimento que te torna feliz apenas. Você é feliz por um conjunto de fatores, não apenas por esse fator isoladamente. Por isso que eu coloquei a música do Tim Maia, que fala sobre a palavra, a música o tempo todo ela fala sobre raciocinar, racionalismo, né? O nome da música é Bom Senso. Lógico que Tim Maia ali, naquela música, ele coloca um pouco da sua crença religiosa. Ele era adepto do racionalismo cristão e até fala sobre isso no vídeo. Mas o que eu queria aproveitar sobre a visão do Tim Maia na música, e que tem a ver com o conteúdo, é que nós precisamos o tempo todo, para termos bom senso, para alcançarmos a felicidade, nós temos que ter o foco na razão. Existe razão para estarmos fazendo determinadas coisas? Se você, por exemplo, é o tipo de pessoa que vai vivendo a vida de forma espontânea e não entende muito bem a razão de estar vivo, não entende muito bem a razão das coisas, não entende muito bem, por exemplo, por que está estudando, por que está vivendo, por que veio ao mundo, então você ainda não encontrou a essência da razão. A razão, então, é a chave para se alcançar a felicidade. E é isso que fala na música que eu passei no vídeo, né, de certa forma. Então, vou ler novamente esse último parágrafo aí do texto. Como ser humano, para os gregos, é pensado como animal racional. Essa é a diferença do ser humano para o ser irracional. Nós temos a razão para nos tornar felizes. O animal irracional, ele vive a cada momento, cada emoção, cada sensação, cada experiência, sem grandes reflexões, porque ele não tem essa capacidade. O que buscamos só poderia estar associado ao quê? À razão. Fica claro, então, que a felicidade depende do agir racional, da ação mais virtuosa do homem. Então, quando nós buscamos agir de forma racional, entendendo que tudo que acontece no dia a dia da nossa vida são meios condutores para alcançarmos a finalidade da felicidade, aí nós estamos então realmente racionalizando e encontrando sentido na vida. Continua aí o texto.
Virtuosa? O que significa isso? Vem de virtude. Vamos dar um exemplo, para ficar mais fácil para você. Um pianista toca muito bem. Falamos que ele é um excelente pianista porque a execução da música se dá de uma forma perfeita. O pianista é virtuoso, ou seja, realiza com perfeição a sua arte. A virtude depende da razão. Ele não é algo estático, não é um dom que nasce conosco. Ser virtuoso também não se relaciona ao modo como você se sente, mas ao modo como você age. Virtude é o agir guiado pela razão. E a virtude, para Aristóteles, pode ser conquistada pelo hábito de fugirmos dos excessos e das faltas. A virtude é o caminho do meio, é a justa medida. Em outras palavras, a virtude é o equilíbrio. Abre aspas, fala Aristóteles. A excelência moral se relaciona com as emoções e as ações, nas quais o excesso é uma forma de erro, tanto quanto a falta, enquanto o meio termo, ou como eu falei ainda agora, o equilíbrio, é louvado como um acerto. Ser louvado e estar certo são características da excelência moral. A excelência moral é algo como a equidistância. Seu alvo é o meio termo. Seu alvo é o meio termo, diria Aristóteles, e eu complemento. Seu alvo é o equilíbrio. Escolhemos ser bons ou maus, quando praticamos mais ou bem ou mal. A felicidade está em se tornar virtuoso, e para isso devemos trilhar o caminho do meio. O caminho do meio, nesse caso, volto a dizer, é o equilíbrio. E criarmos hábitos que fiquem entre o excesso e a falta, para nos tornarmos sempre melhores, buscando a excelência das nossas ações. O homem é totalmente responsável por suas obras, pois, graças à sua razão, é dono e senhor das suas atitudes, diria Aristóteles, fecha aspas. Então, repetindo, o que Aristóteles define como o meio para se alcançar a felicidade? Ser uma pessoa racional, que o ser humano é racional. E quando o ser humano tem essa capacidade de raciocinar e colocar razão ou sentido a tudo e a sua própria vida, ele alcança a felicidade. Então, como vem aí a conclusão da nossa aula, apresenta mais uma reflexão. Conheça suas inclinações e pense que o caminho do meio pode ajudar a você a ser feliz. Então, quando você busca o seu caminho de forma racional, você começa a entender o sentido da vida. Quando você começa a raciocinar por que você veio ao mundo, quando você começa a racionalizar para que você veio ao mundo, você começa a perceber que tudo que acontece na sua vida, as experiências boas, as experiências ruins, a forma de se organizar, o reconhecimento social, ou ainda o dinheiro, a riqueza, a saúde, tudo isso converte ou converge no sentido de lhe ajudar a raciocinar sobre tudo isso e compreender o sentido da vida. Compreender o sentido da vida e atingir o objetivo que é o quê? Ser feliz. Bom, nós vamos agora para um outro vídeo para finalizar essa aula, e nesse vídeo eu vou trazer algumas reflexões adicionais para que a gente possa fechar com chave de ouro esse conteúdo. Na história da filosofia, na história do pensamento,
nos autores clássicos, a gente encontra o termo felicidade na Grécia Antiga, e os gregos usavam o termo eudaimonia. Então você encontra eudaimonia na Ética Nicômaco, por exemplo, do Aristóteles. E a eudaimonia significava um estado da alma. Mas o estado da alma não seria, para o Aristóteles, ele não seria circunstancial também. Então não se confunde simplesmente com o prazer, com a alegria. E a felicidade era naquele contexto aristotélico, era a máxima virtude. Então, o que significa máxima virtude? O melhor jeito de se viver. O melhor jeito de se viver é o jeito de se viver feliz. A filosofia tem uma fórmula antiga, que serve até de anedota em filosofia, para a felicidade. É uma fórmula. Felicidade é igual realidade menos expectativas. Olha só que coisa tranquila. Felicidade é igual realidade menos expectativas. Felicidade é uma vibração intensa em que você sente uma vitalidade exuberante, mas ela não é um estado contínuo. A felicidade não é uma coisa permanente. Aliás, a felicidade são instantes, episódios em que você sente a vida te levar ao máximo. Eu acredito que a gente pode viver a vida num sentido intenso. No sentido intenso da própria exuberância criativa que é a vida. E isso não implica que eu vá, sei lá, virar esportista, nem que eu vá precisar voar de asa delta, ou que eu precise ter um amor apaixonado sempre. Pode ser uma coisa bem mais miúda, bem mais simples. E é óbvio também que uma vida feliz não é uma vida livre de tristeza. Eu acho que felicidade não é sinônimo de euforia. E muita gente hoje procura estados eufóricos, especialmente com o consumo, seja de produtos, seja de fármacos. E euforia não é felicidade. Se a felicidade não for simples, se ela for adornada em excesso, se ela for pletorada, inchada de coisas desnecessárias nela mesma, a felicidade não é felicidade. Ela é, isso sim, um assodamento, um inchaço de situações. A simplicidade é o simples não é o simplório. A felicidade, pensada nesse sentido, ela não será de jeito nenhum o meu lucro com a vida, ou aquilo que eu ganhei, ou qual foi a vantagem de viver. Não será também simplesmente o sentido, como algo que vem pronto, mas sim o sentido que eu invento. O projeto que eu consegui construir para mim, considerando que esse projeto tem que me mostrar alguma coisa acerca do que significa viver. As pessoas podem ser felizes de maneiras completamente diferentes. No entanto, para que a vida possa ser feliz, a gente precisa romper com o preconceito, a gente precisa romper com certos valores absolutamente capitalistas, a gente tem que aprender a reconhecer o nosso lugar nesse mundo junto com outras pessoas, por isso que importa pensar a felicidade como uma categoria ética. E certamente uma vida feliz é uma vida em que a felicidade se torna uma potência a partir da justiça. Quer dizer, ninguém vai poder ser feliz numa sociedade injusta. Há pessoas que acham que a felicidade é a posse de bens materiais. Como isso, de fato, produz uma felicidade que é muito rasa, porque ela é muito momentânea, muito episódica, muito veloz, a pessoa entra num processo obsessivo de imaginar que essa consumolatria, a posse contínua de coisas é que vai deixá-la feliz. E a deixa, isso sim, num estado de ansiedade muito grande. Porque a felicidade na vida vem daquilo que é o essencial. O essencial é a amizade, a lealdade, fraternidade, sexualidade, a religiosidade. Muita gente confunde o essencial com o fundamental. Fundamental é o que me ajuda a chegar ao essencial. Por exemplo, dinheiro não é essencial. Dinheiro é fundamental. Sem ele eu tenho problema. Mas ele em si não me felicita. Porque você não compra sexualidade. Com dinheiro você compra sexo. Você não compra amizade. Você compra interesse.
Você não compra fidelidade, você compra reciprocidade. Por isso, não é que dinheiro é desprezível, é que ele em si não é suficiente. Desse ponto de vista, a quase totalidade dos erros se dá quando se procura felicidade naquilo que é o secundário, em vez de buscar a sua fonte primária, que é o que nos dá, de fato, autenticidade. Eu posso sempre me colocar as velhas perguntas, que são perguntas maltratadas. O que estou fazendo aqui, nesse mundo, nesse planeta? Quem sou? Algumas dessas questões podem ser coletivas, outras podem ser particulares. A felicidade, nesse sentido, também, ela pode ser particular e ela pode ser coletiva, mas ela não se constrói fora das questões que eu coloco para mim. Todos nós queremos uma resposta. Todos nós queremos muito uma resposta. E nós, no entanto, abandonamos as perguntas. Ficamos loucos por uma resposta. A publicidade, a religião, o poder, a economia, todas essas áreas, todos esses campos ofertam respostas bem prontas. E quando a gente faz filosofia, a gente aprende a se relacionar com perguntas, a reencontrar as perguntas perdidas. Talvez esse reencontro com as perguntas perdidas seja um bom jeito de começar a procurar um caminho de felicidade. Voltei. E agora, para finalizar, espero que, através dessa aula, através das reflexões, dos vídeos que eu apresentei, que você tenha conseguido compreender o caminho da felicidade através da filosofia. Lembrando que a filosofia, como disse a professora Márcia Tiburi no vídeo, filosofia ela é movida principalmente pelas perguntas e não apenas pelas respostas. As respostas são a concretização do que motiva na filosofia, que são as perguntas. Pergunte-se a si mesmo: eu sou feliz? Como eu posso ser feliz? Cada um vai encontrar a sua resposta, e lembrando sempre que a resposta necessariamente passa pelo ponto de equilíbrio. O equilíbrio é o caminho condutor para se encontrar a felicidade, e a felicidade é uma questão individual. Cada um encontra a sua forma de ser feliz, não sendo feliz em coisas materiais, mas permitindo que até mesmo as questões materiais auxiliem na concretização da felicidade. Encerra a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição pelos meios eletrônicos para esclarecer e para ajudar. Até a próxima.